mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Aqui estamos novamente com você. O tema de hoje se chama Um Dia Difícil. Declaro a mente de Cristo em mim, em você, e que essa palavra corra e alcance aqueles que foram escolhidos para isso. Agradeço a Deus por estar aqui, por ter essa oportunidade de ministrar e por ter a oportunidade de ter os teus ouvidos, a tua mente, você que está nos assistindo aí e principalmente você que colabora comigo. Muito agradecido a você. Agradeço a minha família também, que me ajuda em todo o tempo, e também agradeço a você que semeia aqui no Ministério, que compartilha os nossos links e que me ajuda a fazer a palavra correr. Você que está inscrito no canal, se não está inscrito ainda, inscreva-se hoje e me ajude dessa forma a divulgar essa mensagem para mais abençoados e abençoados que estão por aí esperando ouvir essa palavra. E hoje o nosso tema é um tema que tem a ver com todos nós, como sempre. Então eu sempre gosto de falar uma frase que me marcou muito a vida nos tempos do ministério anterior, em que o apóstolo que me gerou na fé, ele dizia: "Eu quisiera compartir com ustedes unas verdades del Evangelho". Então é o que eu quero fazer, eu quero compartilhar com você umas verdades do Evangelho, mas te incentivando para que você as coloque em prática e dessa maneira você possa reinar em vida, porque esse é o objetivo de todo mundo enquanto nós estamos aqui vestidos por esse corpo. O Evangelho não é para depois, o Evangelho é para agora, enquanto estamos aqui na Terra, porque depois que nós sairmos desse corpo de carne, não precisamos mais do Evangelho, não é verdade? Porque o Evangelho é uma ferramenta, são as nossas armas, que não são carnais, né? É uma arma no entendimento, que tem a capacidade de nos ajudar a viver melhor nesse dia a dia. Isso é tudo, né? Isso é tudo. Não estamos aqui brigando pela salvação espiritual, porque salvo em espírito você já é, e ninguém vai deixar de ser salvo. Quem é salvo e ponto. Estamos aqui brigando, né? Lutando, combatendo o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, para que essa palavra da fé possa correr o mundo e alcançar os filhos de Deus escolhidos e predestinados para isso. Então, o tema de hoje nasceu dessa semana passada, em que vivemos dias difíceis, delicados, tristes, né? Por exemplo, a família da Juliana de Deus partiu para a nuvem de testemunhas o seu papai, né? E então eu estava compartilhando com ela, falando que ela estava dizendo que essa palavra ajuda muito a ela e a mãe dela a superarem esse momento todo e tanta coisa que a pessoa passa, é verdade? E também, essa semana partiu a nossa Rosana Estela, partiu para a nuvem de testemunhas. Então, daí, de toda essa coisa e outros detalhes, nasceu esse tema, Um Dia Difícil, que eu poderia ter colocado o título O Dia Mau, também não estaria errado, porque isso está baseado aqui em Efésios capítulo 6, verso 13, que eu quero começar colocando aqui o fundamento, para que depois a gente possa, no decorrer da ministração, sobre-edificar. Que o que eu faço aqui é sobre-edificar. Então, primeiro eu apresento para você o fundamento. Às vezes eu começo com uma analogia, hoje não será necessário, e hoje eu quero começar com o fundamento, um verso bíblico do fundamento do perito arquiteto. Você sabe que Paulo foi o perito arquiteto que pôs o fundamento. Toda obra tem um fundamento, uma fundação, as sapatas. Os que sabem de construção, assim como eu entendo um pouco, sabem que todo edifício toda a estrutura do edifício depende das sapatas, das estacas que estão fincadas debaixo da terra. A isso chamamos de fundamento. E o fundamento do Evangelho são as cartas do apóstolo Paulo, onde ele nos apresentou Cristo da cruz para frente. Então, Efésios capítulo 6, verso 13, nos indica aqui algo que eu venho explicando todos os dias, que é o Evangelho da graça na prática, porque não adianta nada você ter o conhecimento do Evangelho se essa utilização fosse prometida para o além. Isso não serve de nada.
não é verdade? Você precisa de algo que seja para hoje. E o Evangelho é para hoje. Efésios 6,13, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, hoje, domingo, dia 16 de abril, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, resistir, hein? No dia mau. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Então qual é a ideia aqui? A ideia é permanecer firme. A ideia é você atravessar o dia mau. A ideia não é fugir do dia mau. A ideia não é se esconder do dia mau. A ideia não é evitar o dia mau, simplesmente porque isso é impossível. Como se dizia em inglês, it's impossible. Isso não é possível. Ou seja, o que eu quero dizer? Uma notícia que eu tenho para você hoje. Hoje eu estou com o espanhol na ponta da língua. Te tengo una mala notícia. Tenho uma notícia para você que não é muito boa. Qual é muito boa? Qual é a notícia, Pedro Kelly? Você pergunta assim: o dia mau vai chegar. El dia malo vai venir. Vai chegar um dia que você vai experimentar isso. Vai chegar um dia que todos nós passamos por isso. E não adianta, como eu disse, repito, insisto, não adianta se esconder, não adianta rechaçar, não adianta querer escolher não passar por ele, não adianta nada disso, porque o dia mau, ele vem acionado por várias circunstâncias diferentes, como se fossem disfarces distintos, disfarces, separados. Por exemplo, o dia mau pode ser acionado na vida de uma pessoa por causa de um divórcio, né? Então vem aquelas situações desagradáveis, indesejadas, aquelas coisas de repartir bens, aquelas coisas, eu fico com o menino, você fica com a menina. Né? Não, eu fico com o CD do Roberto Carlos, você fica com o CD. Não é? Por isso é acionado o dia mau na vida de uma pessoa. O dia mau pode chegar por causa de uma briga com um familiar. O dia mau pode chegar por causa de uma traição de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa próxima, muito querida, que de repente se tornou no verdadeiro capeta e começou a perturbar tudo, todo mundo. Então daí vem consequências que trazem, né? E às vezes pode chegar a vias de fato, de agressões e outras coisas mais. Sabe, uma coisa muito comum que aciona o dia mau na vida de alguém é a briga por uma herança, né? Os familiares são muito cordiais, são muito queridos entre todos, até o dia que tem que repartir a herança do papai. Aí, filho, aí o negócio pega, né? Então, o dia mau também pode ser trazido por um decreto de Deus através da morte de alguém. Como foi o caso dessa semana, que eu já citei no início da transmissão, do papai da Juliana, Juliana de Deus, e também da Rosana. Então a gente, em algum momento, nós vamos viver um dia mau, sabe? O que eu quero aqui é te motivar a que você possa lidar com ele sem medo. Ou seja, claro... As pessoas ficam nervosas, as pessoas querem evitar, as pessoas têm medo, têm receio de viver certas circunstâncias. Mas eu gostaria de te dizer que tem coisas que você não pode fugir. Você vai ter que encarar de qualquer jeito. E uma delas é a morte. A morte é uma coisa... aliás, o ser humano é muito estranho. Por que o ser humano é muito estranho? Porque é sabido que a gente começa a morrer no primeiro dia que a gente nasce. Ali a gente, né, porque o homem exterior, diz o apóstolo Paulo, e a gente comemora estranhamente, cada ano, mais um aniversário. Estou completando mais um aniversário. E se você for olhar pelo outro lado, você teria que dizer assim, puxa vida, menos um ano. Sim ou não? Em vez de ser mais um aniversário, é menos um ano. Por quê? Porque você sabe que nós temos no corpo de barro um prazo de validade. Então, apesar de ser um assunto que não é muito agradável, né, você tem que entender que um dia todos nós vamos falecer no vaso de barro. Ele vai deixar de existir.
Simples assim. Tem uma certidão de nascimento, vai ter uma certidão de óbito, eu espero que demore muitos anos, né? Eu tenho certeza disso, confesso, declaro, e você deve fazer o mesmo, né? Porque a gente gosta de estar por aqui, verdade? Mas vai ter uma certidão de óbito. Aí é que entra a palavra. Por quê? Porque a palavra mostra que você não é o vaso de barro que tem esse intervalo. Você foi criado por Deus antes da fundação do mundo, né, e já existia espiritualmente, até que um dia, dentro da predestinação de Deus, você foi vestido por um corpo de carne no útero, no ventre da mamãe. E aí você apareceu. Então agora você tem uma vida especial, por quê? Porque é um espírito vivendo dentro de um corpo. Isaías 46, né, versos 3, por aí, diz que foi através do ventre da matriz, de uma mãe, da madre, que você chegou aqui. Quer dizer, se foi através desse ventre que você chegou aqui, não foi criado do nada ali. Se foi através do ventre, se entende que você já existia antes. Apenas ali você foi vestido por um corpo, como diz lá alguém, o salmista me parece, de pele e osso me vestistes, de carne e nervos fui entretecido, e o meu espírito guardado por ti para sempre. Alguém lá atrás fala, Jó, salmista, já... Então, esse é um período, a Bíblia fala em 70, 80, minha mãe já vai completar 100, eu não sei qual é o acordo que ela fez com o chefe, né? Porque ela já vai para 100 e a Bíblia fala que é 70 e os mais fortes 80, e depois disso, o que acontece? Você volta para o estado original. Nós não morremos, mas isso é uma questão de fé. Então é assim que se combate o dia mau, com esse conhecimento. Mas para você combater o dia mau e resistir, como eu li aqui, né, você só pode permanecer firme se você combatê-lo pela fé. E a fé é uma coisa muito absurda. Ontem, na ministração lá no enterro do corpo da Rosana, eu estava falando, a fé chega a beirar o ridículo. Por quê? Porque fé pressupõe você acreditar numa coisa que você não está vendo. Numa coisa totalmente sem nexo, acreditar firmemente naquilo que não se vê. Isso é fé. Verdade? Hebreus capítulo 11, verso 1, e ali diz o que é fé. Então, tem duas formas, você chega a essa conclusão aqui na metade do programa de hoje. Tem duas formas de você lidar e atravessar o dia mau e permanecer firme, resistir a esse vento e maré, que vão bater na gente no dia mau, e permanecer firme. Duas formas, você vai escolher qual é a forma que você quer usar para combater esse bom combate. A primeira forma é usando essas armas que eu estou comentando aqui, as armas espirituais, as armas da fé, as armas de Deus, a armadura de Deus, de Efésios 6,13. E outra forma é usando as tuas armas. Aí você que sabe, se você aguentar, eu confesso que eu não posso. Eu preciso dessa armadura aqui, para eu poder... sabe como é que é, né? Para eu poder resistir no dia mau, para eu poder estar ativo todo o tempo. Então, aqui começa a fé. A fé começa com o entendimento. Hebreus capítulo 12, verso 9, diz que você é um espírito. Por quê? Por ser filho de um. Filho de passarinho é um passarinho, né? Filho do feijão é um feijãozinho. Filho do gato é um gatinho. E filho de um espírito é. Se Deus é espírito, como está em Hebreus 12, 9, você é um espírito, porém vestido por um corpo humano. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala que nós somos um tesouro que estamos dentro de um vaso de barro. Nós não somos o barro, nós somos o tesouro. O que acontece é que a gente vive numa dimensão em que a gente se mexe, socializa, se relaciona através do visível. E eu preciso estar dentro de um corpo de carne para poder me relacionar com você, ministrar aqui, falar aqui, né? Porque espírito não tem forma. Então eu precisava, como aqui é o mundo do visível, o mundo cosmos, né? Esse é uma dimensão visível, um mundo onde se manifesta o palco de Deus.
Esse é o mundo cosmos, então eu preciso estar dentro de um corpo de carne para poder desenvolver esse períodozinho de vida humana em que foi necessário que Deus colocasse todos os seus filhos dentro de um vaso de barro para que você tivesse algo que só ele tinha. Quê? Exato, foi para isso que você foi vestido por um corpo de carne. Porque esse corpo de carne não presta para nada, ele é ruim. Você já sabe, ó, viciado em desejos enganosos, corpo de humilhação, vaso de barro, homem exterior que se corrompe dia após dia. Então, para que serve esse corpo? Esse corpo tem um propósito, para você conhecer bem e mal. Aí você se tornou igual a Deus. Então, as armas que a gente precisa usar para lutar essa peleja, elas estão no nosso tesouro, que somos nós. Estão no tesouro, estão no espírito. As armas espirituais. Mas quem não sabe disso pretende lutar e luta usando o barro, a força do homem, né? A força do seu braço, da sua inteligência humana, dos seus diplomas humanos, da sua educação humana, da sua cultura humana, que são coisas muito boas e eu as admiro, porém, para resistir ao dia mau, elas não são suficientes. Entendeu? E os que não são da fé também usam o barro. Então aqui, vamos lá. Aqueles que não sabem disso pretendem lutar usando o vaso de barro. Aqueles que não são da fé pretendem lutar usando o vaso de barro. E os religiosos, para acabar de completar o pacote, eles ensinam todo mundo a lutar usando as armas naturais. Joelho, estômago, sacrifício corporal e essas coisas que você já sabe. Então aqui a gente acabou de dividir tudo em 3 grupos. Você percebeu, verdade? Nós temos os que ignoram, como era o meu caso, talvez tenha sido o seu caso, que está me assistindo, até aqui você ignorava, né? Os que ignoram, os que não são da fé, e esses não tem jeito, não são, não serão, nunca foram, e os religiosos, que não sabem o mal que estão fazendo para o mundo. Alguns sabem, eu não quero entrar aqui nesses detalhes. Então, se você percebe, você chega à conclusão de que nenhum deles pode te ensinar a resistir no dia mau. Nenhum deles está capacitado a te ensinar isso. Por quê? Porque as armas para você resistir no dia mau, no dia difícil, são armas espirituais. E se eles ignoram, não são da fé, e os religiosos que ensinam a usar as armas naturais, as armas corporais, as armas humanas, isso não vai para lugar nenhum. Isso não funciona. Por isso é que você vê as pessoas desesperadas. Ontem, por exemplo, no enterro lá do corpo, não da Rosana, do corpo da Rosana, nós pudemos ver bastante sobriedade. Tinha pessoas que não participam ainda, tem outros que participam, assim, tipo Nicodemos. Sabe como é que é Nicodemos? Que ia procurar Jesus de noite, para ninguém ver. Olha, estou aí, mas não estou. Sabe como é que é, né? Tinha outros assim. E também tinha os que participam e que creem firmemente. E você via, tinha ali um controle no desespero, tinha um certo controle. É claro que choramos, porque você tem que chorar. Inclusive isso eu comentei ontem. Tem que chorar. Porque nós estamos num corpo de barro, nós estamos vestidos por um corpo que tem necessidades. Você tem sede, você tem fome, você sente cansaço, né? E às vezes as agulhadas que chegam no dia difícil, você as traz, somatiza, né? Isso significa somatizar, você as traz e acumula tudo no teu corpo e o corpo precisa descarregar essas emoções. Então chorar faz parte também de um momento assim. Inclusive foi uma sugestão que eu dei para Juliana de Deus. Chora, abençoada, chora bastante, porque você precisa aliviar essa carga que você não pode carregar. Na verdade, quando o decreto de Deus se manifesta, ninguém pode ir contra. Então temos que nos convencer disso. E chorar é uma boa forma de você mostrar resignação com alívio, né? Entendendo tudo isso. Então, para resistir e suportar o dia mau, você tem que combater aquilo que você vê, utilizando aquilo que você não vê, mas crê. Essa é a diferença. Parece fácil? Sim, mas isso é tudo.
Se manifestam coisas, dores, sofrimentos, traições, maldades, né? E você tem que combater essas coisas, porque essas coisas você as vê, se manifestam ali na tua frente. Mas você tem que combater essas coisas com aquilo que você não vê, que é a fé. Mas crê, se você a tem. Porque se não tem também, ninguém pode adquirir fé. A fé é um dom de Deus que vem incluído no Espírito. Aquele que crê tem o dom da fé. Talvez não tenha entendido isso ainda. Por isso aqui agora eu entro na parte mais importante da ministração de hoje. Porque para crer, primeiro você precisa saber, precisa conhecer a tua posição espiritual, o que Deus pensa, o que Deus falou, como são realmente as coisas de Deus. Não é verdade? Primeiro você precisa saber, conhecer, para depois você ter base para exercitar, colocar em prática, como disse a nossa irmã abençoada aqui no comentário ainda há pouco. Porque você não pode colocar em prática aquilo que você não sabe. Sim ou não? Você não pode usar as armas que você não conhece, que as tem. Então é para isso que eu me dedico, para te motivar a utilizar essas armas que você tem, para que você possa resistir no dia mau e permanecer firme, como nós lemos aqui no início da ministração de hoje. Então aqui eu listei alguns saberes, porque não vai dar tempo da gente falar mais do que esses alguns saberes que você precisa ter, algumas coisas que você precisa saber, e eu espero poder te ajudar aqui nesse dia de hoje. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, verso 6, está escrito assim, olha aqui, do verso 6 até o 12, vou ler bem rapidinho para você. Começa dizendo assim, ó, sabendo isso, é importante saber, verdade? Sabendo isso, 2 pontos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Velho homem é o corpo de carne, o corpo humano. Para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Por que Paulo fala isso? Porque lá em Romanos 8,3 diz que Deus encerrou todo o pecado na carne. Por isso é que ele se deteriora, porque ele é ruim. Está posto nele tudo que não presta. E o sistema religioso te ensina a servir a Deus através de um corpo que não presta. Não vai funcionar, né? Por isso que é como é. Você já sabe. Aí diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, Paulo está começando a apresentar agora uma perspectiva de Deus, não a nossa, aqui. A de Deus. Como é que Deus nos olha? Mortos. Aqui. Ora, se já morremos com Cristo, porque a crucificação significa a morte desse velho homem, cremos que também com ele viveremos. Você nota que ele coloca assim, uma posição verbal é consumada, a outra é para o futuro. Ele diz assim, com ele nós morremos, ou seja, já aconteceu. E a outra ele coloca assim, com ele também viveremos. Futuro, pode ser. Pode ser. A outra não tem jeito, já foi consumada. Mas a segunda pode ser. Você notou essa diferença aqui? Porque quando você está com os olhos iluminados, quando você lê, essas coisas ressaltam no teu entendimento. Sabendo que, verso 9, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí o verso 11. Então ele aqui fez uma pequena explicação, que pode ser chamada de analogia, né? Aí o verso 11 ele vem dizendo, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, visto isso, sabendo disso que eu disse acima, vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Por que considerem-se? Se lá em cima ele disse assim, vocês já morreram com Cristo, nós tal. Por que considerem-se?
porque nós ainda estamos vestidos por um corpo de carne. Ainda estamos. Sim ou não? Então, o corpo de carne mostra uma outra coisa, mostra uma outra realidade, que parece realidade, mas é mentirosa. A realidade é a vida espiritual. Então, a perspectiva de Deus é essa. Você já não pode mais pecar, porque você está morto para o pecado. Esse é o início do capítulo 6. Vai falando aqui, isso aqui, ó. Nós estamos mortos para o pecado, e o morto não tem dívida, é assim que Deus te vê. Mas você se vê assim? Ah, Pedro Kelly, até hoje não. Então Paulo está dizendo assim, poxa, por favor, então a partir de hoje, considere-se. Considere-se. Mesmo que, quando ele fala considere-se, ele está dizendo, mesmo que daqui a pouco o teu corpo vá te acusar de outras coisas que parece que você não está livre do pecado, nada. Considere-se, continue se considerando vivo para Deus e morto para o pecado, vivo para Deus e morto para o pecado, porque não tem jeito, enquanto você estiver dentro do corpo de carne, o teu corpo de carne vai te mostrar coisas que são passageiras, que não são a realidade para você. Então você só pode combater essas coisas com as armas espirituais. E considerar-se como Deus te vê faz parte das armas espirituais. Porque, preste atenção, abençoado, diz que 1000 anos são como um dia para Deus, verdade? É verdade, ok. Então, para ele já está tudo consumado. Para nós, não. Para nós, as coisas estão se desenvolvendo, se manifestando, pouco a pouco. Mas Deus já sabe tudo, está tudo definido, está consumado. Não tem mudança no plano. Ele já vê tudo dominado, tudo feito, tudo acabado, tudo começado, tudo terminado, tudo. Mas você não, porque você está preso dentro de um corpo de carne, dentro de uma dispensação de tempo, em que tem o dia e a noite e as coisas vão se desenvolvendo um dia após o outro, e um dia após o outro. Então, você, para poder se alinhar com a perspectiva de Deus, do olhar de Deus, você tem que se considerar como Ele te vê. Se não for assim, não tem jeito. Se não for assim, você vai tentar resistir ao dia mau com as armas do teu braço, e isso não vai funcionar, você vai sucumbir fatalmente, entendeu? Então é isso. A segunda consideração que você deve fazer hoje, que eu separei aqui, nessa verdadeira ministração para o teu consolo, é uma verdade que eu já percebi que algumas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de usufruir do pleno entendimento dessa verdade, e eu confesso, declaro, que hoje eu vou conseguir te explicar isso um pouco mais, né? Claro, nós não vamos esgotar o assunto, mas eu pretendo explicar da melhor maneira para que você possa reinar em vida, assim como nós estamos reinando em vida também. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele, está falando, ele é Deus, né? Não pode negar-se a si mesmo, fecha aspas. Então, está dizendo aqui que eu e você temos a oportunidade, lamentavelmente, né, de sermos infiéis em algum momento. Infiéis a quê? No relacionamento com Deus, de sermos infiéis, de não fazermos as coisas direito, de cometermos falhas com a nossa família, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos patrões, com nossos empregados, conosco mesmo, certo? Nós temos oportunidade de cometer falhas. Quando a gente comete falhas, estamos sendo infiéis a Deus, porque tudo isso que eu acabei de falar agora, esses relacionamentos, estão escritos aqui algumas sugestões para a gente ser bem bonzinho, né? Por exemplo, honrar pai e mãe para que teus dias sejam longos. Isso é uma sugestão de Deus que atravessa dispensações. Está escrito lá no Pacto Antigo, mas segue valendo para o dia de hoje. Não se assentar na rodinha daqueles que ficam falando mal da mulher do vizinho que está saindo com fulano, com ciclano, na roda dos escarnecedores, você entendeu isso? Isso aí, para que
tua mão prospere em tudo aquilo que você puser. Você precisa evitar isso, ou seja, isso também atravessa os pactos e continua sendo uma boa instrução, né? Lá em Efésios, né, o apóstolo Paulo fala assim: pais, se vocês querem a cordura de seus filhos, o bom relacionamento com eles, não os provoquem a ira. Então a instrução não é só para os filhos honrar os pais, é para os pais honrar os filhos. Entendeu? Então, todas essas coisas, também Paulo fala do relacionamento entre patrões e empregados, entre empregados e patrões, entre marido e mulher, entre esposa e marido. Então, quando a gente comete falhas nessas áreas, porque nós cometemos sempre, e aqui me incluo também, verdade? Nós estamos sendo infiéis. Simples. Entendeu? Simples. Aí, o que eu quero é que você preste atenção, quero chamar a tua atenção para essa frase aqui que eu acabei de ler. Talvez não tenhamos visto como devemos ver. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Quando você ouve isso, você entende assim: poxa, peraí, então quer dizer que ele falou alguma coisa antes. Falou. Acabei de citar para você. Certo? Falou, por exemplo, em 2 Coríntios 9:10, que ele dá semente a quem? Semeia. Ah, então ele falou alguma coisa antes. Falou. E isso é a isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele não pode negar-se. Entendeu? Ele nunca prometeu, Deus nunca prometeu ajudar ninguém por pena. Isso não está registrado em nenhum livro religioso, e muito menos na Bíblia. Não está escrito isso. Ah, Deus prometeu que vai ajudar os pobrezinhos dos países pobres porque Deus tem pena. Não, ele nunca falou isso. Então isso, ó, vai passar batido, hein? Por quê? Porque ele nunca falou isso. Agora, dar semente a quem semeia, mesmo que você de repente vacile com teu papai ou com tua mamãe, mas se você é um semeador, você vai colher. Por quê? Porque ele não pode negar-se. Ele não pode falar assim: não, você não honra teu pai e tua mãe, então não adianta semear porque não vai colher. Não, cada coisa é cada coisa. Honrar pai e mãe é para que teus dias sejam longos. Só. Entendeu? Você pode ter dias longos em escassez ou dias longos em abundância. Porque aí você tem que associar honrar pai e mãe e o semear. Você está entendendo isso de negar-se a si mesmo? Deus é fiel. A quê? Ao que ele disse. Entendeu? Porque ele não tinha, como diz lá, ele não tinha por quem jurar. Ele não tinha ninguém maior do que ele por quem jurar. Então, jurou a si mesmo com Abraão. Você sabe dessa história, é verdade? Então, abençoado, Deus, quando tem essa... Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. O que você precisa é perder a visão religiosa do assunto. Entendeu? Você precisa perder a visão religiosa, que a Bíblia é uma maravilha. Isso aqui é o melhor livro para você ler, desde que seja com os olhos iluminados pela graça de Deus. Aí você vai ver coisas que serão úteis no teu dia a dia. Aí alguém diz assim: Deus, Senhor, abençoa, porque lá naquele país está em guerra, estão se matando. Senhor, por que o Senhor não acaba com a guerra lá? Ele não falou que ia acabar com guerra nenhuma, falou? Não, mas eu é que queria que ele acabasse, porque eu estou com pena das pessoas morrendo. Então isso é um problema teu. Deus não prometeu isso. Deus não falou que ia acabar com guerra. Ele não disse isso. Verdade? Ele não falou isso. Então, ele vai honrar o que ele disse. E o que ele disse é que está escrito. Desculpem, mas eu tenho que fazer o funil aqui. Entendeu? O que ele disse é o que está escrito. Então você precisa conhecer. Por isso que agora eu falei agora há pouco que aqui vão alguns saberes. Porque se você não sabe disso, você vai querer curar um câncer acendendo uma vela para o São Diógenes. E isso não passa do teto. Aliás, se você bobear, a vela for atrás da cortina, vai queimar a cortina da tua casa. Ainda vai dar um incêndio aí. Entendeu? Deus não vai agir pelo despacho
que você colocou na encruzilhada. Ele não prometeu isso. Ele é fiel. Então as pessoas confundem essa coisa. Não, porque Deus é fiel. Ele vai fazer isso. Deus é fiel ao que ele prometeu. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes para ficar bem claro. Ele não pode negar-se. Então, para que você requeira de Deus algo que ele não possa negar, você primeiro tem que saber aonde foi que ele afirmou. Tá complicado? Não, né? Eu acho que dá para entender. Então, se Deus afirmou uma coisa, aí você pode cobrar dele. Porque ele não pode negar-se. Ele falou assim em Jeremias 34, né? Ele diz assim: naquele dia perdoarei os seus pecados, suas iniquidades e nunca mais me lembrarei deles. Ele estava falando do sacrifício que viria 600 e poucos anos depois dessa profecia. Jesus de Nazaré. Então ele pagou o preço pelo pecado e a partir de então não se lembra mais, não cobra mais pecado, não tem mais separação espiritual entre o homem e Deus, não, agora para sempre. Então estamos unidos aí. Então isso você pode cobrar de Deus. Aliás, nem pode cobrar, né? Por quê? Porque ele já fez. E não vai retirar. Deus não é mesquinho. Não é porque eu possa cometer um erro, um equívoco, que ele vai me eliminar dessa listagem de salvação. Verdade? Então, espero que tenha ficado claro que queria aqui repetir mais um pouquinho isso para ficar bem claro, porque eu vejo algumas pessoas fazendo confusão, achando que Deus vai agir por pena, e Deus não tem pena. Deus não age por pena. Entendeu, abençoado? A sua misericórdia dura para sempre. Exatamente, em relação ao Espírito, por isso que ele te salvou. Agora, o corpo, ó, ele só pagou um preço porque o tesouro está dentro. Mas o corpo vai voltar para a terra. Entendeu? O corpo não é nada. O corpo, Deus não se mete com isso. Você que sabe o que você vai fazer com o teu corpo. Porque ali o apóstolo Paulo aos Coríntios escreveu: glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o teu corpo foi adotado. Né? Ele não era, agora é. O teu espírito não foi adotado. Espera aí. Vamos aqui rapidinho. Ó. Verso... né? Esse aqui. Efésios capítulo 1, verso 5. Aqui tem uma passagem que diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que é um adotado? Um adotado é alguém que não tem pai conhecido e alguém vai lá e adota. Verdade? Se você for olhar assim, você vai entrar em confusão. Por quê? Porque você sempre foi de Deus, você é um espírito, você foi criado antes da fundação do mundo, porque Deus é pai dos espíritos. Né? Como é que aqui ele vem dizendo adoção? Peraí, eu sou legítimo ou eu sou adotado? Você chegaria a essa questão, porque eu sei que você pensa. Então eu quero te dizer assim: você é filho de Deus legítimo no espírito, mas um dia você foi vestido por um corpo de carne. E quando você foi vestido por um corpo de carne, é como aquele barquinho, que o Reginaldo uma vez me contou aquela história do barquinho. O barquinho que entrou na água, a correnteza levou. Entendeu? Aí um dia o homem passou na vitrine, na cidade, viu aquela loja com aquela vitrine e olhou: ih, esse barquinho aí é meu. Aí ele entrou e comprou a loja, por causa do barquinho. Entendeu, abençoado? Aí ele adotou a loja, mas o barquinho sempre foi dele, porque ele o criou originalmente. Então, quando fala que filhos por adoção, está falando da carne. Ele pagou um preço para adotar você. Então agora o apóstolo Paulo fala ali, em Coríntios, né? Glorificai a Deus nos dois, porque ambos pertencem a Deus. A carne não era, agora é. É como essa outra aqui que está aqui, né, em Mateus 13, 44, que eu acho maravilhosa. Eu sempre cito essa passagem aqui, que é bem linda e bem tremenda, né? Mateus, acho que é esse aqui, 13, 44. Olha o que diz aqui. Veja se não é o contexto. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele,
vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Né? Entendeu? Então, é assim, o cara estava lá no Texas, aí descobriu petróleo no quintal da casa dele, lá de um lugar lá. Aí ele, fala nada não, pra ninguém não. Aí ele foi lá, né, na imobiliária, no real estate, pagou o preço. Quanto é aquele terreno lá? É tanto, tem que derramar sangue. Ah, eu vou pagar esse preço, ok. Pagou o preço. Aí pagou o preço por causa do petróleo. Não foi pelo terreno. Assim Deus comprou essa porcaria de corpo de carne que eu tenho, que você tem, por causa do tesouro que está dentro. Então, se você não sabe disso, você vai passar o dia mal? Mal. Por quê? Porque você vai pensar que o dia mal é para te derrubar, é para te destruir, é o diabo, é não sei o quê, é porque Deus está zangado contigo. Como é que Deus está zangado contigo se ele foi capaz de pagar um preço desse para comprar isso aí? Isso é mentira de que Deus está zangado contigo. Isso é aquele grupo que eu falei aqui, né, os religiosos. Então, são 3 grupos: os que ignoram essas verdades, os que não são da fé e os religiosos. E até aqui, a religião tem tido muito poder. Por quê? Porque por medo, por ameaça e por medo do que eles dizem, as pessoas lá dão até as calcinhas, desculpem, até as cuecas e meias dão lá. Dá o carro, dá a casa, dá o dízimo, dá a oferta, não questiona nada. Aí eles têm divulgação em rádio, em televisão, em palacetes, verdadeiros palacetes aí construídos com ar-condicionado, poltrona para receber todo mundo e continuar colocando na cabeça da pessoa que é por teu esforço. Né? Então, por medo, as pessoas respaldam aquilo lá. E aqui, Pedro Kelly, aqui é por entendimento. Entendeu? Por entendimento. Que eu espero melhorar as nossas condições aqui de transmissão a cada dia mais. Entendeu? E eu não vou mentir para você, porque no sistema religioso as pessoas dizem que o teu dízimo e a tua oferta é para ajudar a pagar a luz, pagar a pintura do templo, não sabendo que o templo são as pessoas, né? É para pagar o aluguel do local. Não, aqui o que você semeia não é para nada disso. Aqui é para me manter em pé, para que essa palavra continue correndo. Entendeu, abençoado? Só que aqui não é por medo. Então, é muito fácil a pessoa negar contribuir aqui. É muito fácil para aqueles que são avarentos. Ávaros é em espanhol. Avarentos ou mesquinhos, não contribuírem, não semearem aqui. É muito fácil aqui. Por quê? A pessoa diz assim, pô, vou semear aí para quê? Não tem reunião física, não tem banheiro para limpar, não tem que comprar o papel higiênico, não tem que comprar o cafezinho para os irmãos, não tem que comprar instrumento, não tem mesmo não, abençoado. Sabe por quê? Porque aqui o que tem é o que interessa, é a palavra. E para ter o que interessa, o Pedro Kelly tem que estar bem. Entendeu? Então, eu te agradeço por ter nos ouvido até aqui. Espero que essa mensagem te ajude a reinar em vida e a viver um dia melhor a cada vez. Declaro os olhos do teu entendimento iluminados e chegou o momento de semear. Aí está na tua tela o nosso código Pix. Né? Para aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio RCC, eu vou dizer quais são os códigos Pix aqui. Ó. Primeiro é um celular, é um número celular, 21 99104 8388. Esse é o celular, inclusive, meu aqui do Ministério Reconciliados com Cristo. E o segundo é um e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Eu declaro você suprido em tudo, declaro você colhendo aqui em abril tudo que você semeou até aqui, declaro se manifestando na sua vida aquilo que Deus disse. Deus dá semente a quem semeia. Se você semear generosamente, colherá generosamente. Se semear escassamente, colherá escassamente. Lembre-se que Deus é fiel ao que ele escreveu, ou mandou escrever. E Paulo escreveu por instruções do próprio Cristo ressuscitado. Então, a isso aí ele é fiel.
Se você semeia abundantemente, vai colher abundantemente. Entendeu? Então, se você... Não receba o que eu vou dizer aqui para você. Mas se uma pessoa é uma pessoa que semeia escassamente, ela não pode requerer de Deus abundância. Porque Deus é fiel ao que Ele disse. Até terça-feira, com uma outra palavra que promete fazer mudanças permanentes na tua vida. Espero que tenha te dado algumas armas para que você possa resistir no dia mau quando este vier. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até lá, abençoados. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.